Abraço para você, Sim, tá? sim, Para todo mundo tudo ligado certo. aqui no nosso boletim da manhã. Cara, foi uma jornada de trabalho que terminou muito tarde. Foi uma jornada de trabalho que terminou por volta das 3 horas da manhã. Quanto mais eu reflito sobre todo o contexto que envolve o jogo de ontem, mais a gente começa a entender que não faz sentido nenhum o planejamento que foi feito para os garotos do São Paulo da base. Faz menos sentido ainda a não utilização dos garotos no Campeonato Paulista em alguns jogos, né? Porque eles foram preteridos para outros jogadores, alguns que inclusive não fazem mais parte do elenco do São Paulo. E aí ontem o Lucas Ferreira entra como titular no jogo de Libertadores, que para mim foi um acerto. Tanto foi um acerto que o resultado foi muito positivo e o garoto jogou muita bola. Só que aí a gente começa a entender menos ainda não ter tido minutos antes, né? Não ter tido oportunidade antes. Aí o Zubeldia, você citou muito bem o ponto, o Zubeldia fala que não tem extremos com experiência para poder decidir um jogo, ao mesmo tempo que ele não utilizou esses garotos, não utilizou as peças que ele tinha dentro já do seu elenco para poder dar essa rodagem, dar justamente essa experiência, dar esse entrosamento com o restante do elenco. Né? Foram pouquíssimos minutos que foram dados aos garotos, geralmente sempre na fogueira, geralmente sempre entrando juntos, não conseguindo o entrosamento com os demais companheiros, né? Ele priorizando a entrada junto ali dos garotos para poder aproveitar o entrosamento que eles carregam no sub-20. Mas enfim, a postura dos jogadores não é a primeira vez que o São Paulo abre um placar e depois dá uma relaxada. Não é, não é. E aí eu gostaria muito de saber mais sobre os bastidores, se isso é uma postura que é orientada pela comissão técnica para poder dar uma pisada no freio, diminuir o ímpeto por conta de risco de lesão, por conta de descanso mesmo, por conta desse calendário insano. Se é uma postura dos jogadores, é impressionante. Não é a primeira vez que acontece, é um diagnóstico a ser feito quando acontece esse tipo de situação. E é lógico, a responsabilidade do treinador, que com uma substituição matou totalmente o São Paulo. Acho que você fez um excelente resumo no tempo que eu estou aqui acompanhando, preparado para poder entrar no boletim. Acho que você fez um excelente resumo de tudo aquilo que aconteceu na partida que tinha todo um roteiro, uma recepção calorosa, com o regulamento embaixo do braço, uma recepção sensacional, o jogo controlado, o jogo na mão, oportunidade para poder rodar o elenco e dar oportunidade de mais minutos aos garotos numa noite de Libertadores em casa, mais de 49 mil torcedores no estádio presente, uma festa que estava super legal, o jogo totalmente controlado, de repente você pega o jogo aqui nas suas mãos e entrega de bandeja para o seu adversário. É complicado. Ainda mais um adversário tão frágil tecnicamente, taticamente e, e de tradição na Libertadores como é o Alianza Lima. Paulo Nobre também manda aqui. Boni, você acha que o trabalho do Zubeldia bateu no teto? Vou estender a pergunta ao Kaique Silva também. É o que eu falei, estava falando sobre o jogo, né? Quando ele coloca a escalação inicial, eu achei que ele tinha entendido algumas coisas. Por exemplo, que dá para usar a base, que é para usar a base. E depois de um primeiro tempo muito bom que foi feito pelo Lucas Ferreira, talvez ele pudesse entender ainda mais não só a necessidade, mas o quanto ele pode ganhar também usando os garotos. Aí a gente vê o problema da leitura, um problema de leitura que todo mundo fala aqui, especialmente o nosso Ilcinho. O Ilcinho bate nessa tecla desde o começo do trabalho do Zubeldia. O Ilcinho bate sempre nessa tecla. E aí o Zubeldia mostrou que a leitura dele durante o jogo foi péssima, terrível. E aí eu já não sei. Não sei mais o que pesa mais. O Zubeldia ter entendido, talvez, como montar esse time na escalação inicial, ou o completo desentendimento do que era a partida com as substituições que ele fez. E o que me incomoda, além de ter colocado o Wendel na ponta, é que o resultado, de novo, o resultado negativo já veio naquele exato minuto. Ele colocou, no lance seguinte saiu o gol. E ele teve tempo para consertar. Não tem problema errar. Faz parte você errar, você pensar uma coisa e ela não funcionar. Mas nos 10, 15 minutos seguintes, ele vem do time esfarelar, ele estava conversando com o Carlos Grueso e com o Maxi Cubeiras. Ficou conversando, trocando ideia, pensando, o que eu faço? E a imagem estava irritante, porque ele estava vendo o time dele esfarelar, e ele espera tomar o segundo gol para tomar uma atitude.
Kaique Silva, você acha que o trabalho do Zubeldia bateu no teto? Antes, só respondendo a mensagem do colega anteriormente, que veio de Bauru, né, para o Morumbi, muito legal, primeira vinda dele, a viagem para poder acompanhar o time. Cara, eu achei que o Ferrarese foi mal, viu? Eu achei que o Ferrarese foi mal desde o primeiro tempo. O problema não foi o segundo tempo, não. Cara, a bola estava queimando no pé dele. Impressionante a dificuldade técnica que ele estava mostrando. Teve, inclusive, uma chance de finalização, né, indo na linha de fundo, um pouco sem ângulo, na verdade, mas a ajeitada para trás, a tentativa de cruzamento que ele deu foi péssima. E para mim fez uma partida muito ruim. Flertou com o perigo algumas vezes de perder a bola, inclusive pelo lado direito do campo. Agora, a pergunta feita, se eu acho que o trabalho do Zubeldia bateu no teto. A minha resposta é não, e eu vou explicar por quê. E aí, para poder usar o contexto do que eu vou responder do Zubeldia, eu vou usar como exemplo o Dorival Júnior e o trabalho do Dorival Júnior à frente do São Paulo, que também não foi um trabalho genial, não foi um trabalho esplendoroso, não foi um trabalho histórico, apesar de um título histórico e inédito de Copa do Brasil. O trabalho do Dorival Júnior, o Alisson, por exemplo, era uma marca registrada do trabalho do Dorival. O Alisson de volante, todos os dias o Alisson tem que agradecer ao Dorival por ter mudado ele de posição. Vamos ver uma outra característica aqui. A construção do Nestor por dentro para atuar como ala esquerda, o Caio Paulista, também é um ponto que você identifica de mudança do Dorival. O Luciano saindo do time para que jogasse mais um meio-campo menos agressivo, mais posicional, construindo mais por dentro em aproximações curtas. Também foi um trabalho do Dorival. Também você identifica que foi algo que o Dorival construiu naquele time. Agora, por que eu não acho que bateu no teto o trabalho do Zubeldia? Porque eu não consigo acreditar que, em mais de um ano de trabalho, eu não consigo enxergar absolutamente nenhuma identificação daquilo que eu olho no time e falo, isso é do Zubeldia. Eu não consigo imaginar que o treinador, em mais de um ano, com a sua comissão técnica, não vá conseguir extrair do time algo a ponto de eu olhar para o time e identificar que tem ali aquele termo famoso do dedo do treinador. A gente não consegue identificar uma característica específica do trabalho do Zubeldia dentro do trabalho e dentro do time hoje do São Paulo. E isso não entra na minha cabeça. Em mais de um ano de trabalho, a gente ainda não identifica o que é que o Zubeldia conseguiu colocar de característica de identidade dele no time. Então, por isso eu acho que ainda não bateu no teto. Por isso, eu, com toda a minha boa vontade, fico imaginando que o Zubeldia ainda tem algo para poder extrair desse time. Ainda pode ter potencial para poder extrair algo do time. Porque até o momento, para mim, com o que tem em mãos, o que ele extraiu do time foi muito pouco, perto da amostragem de outros treinadores que já passaram pelo São Paulo.